A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui com o privilégio de iniciarmos hoje um projeto que Deus colocou em nosso coração, de também estarmos trazendo aqui no nosso canal subsídios também para os nossos professores de adolescentes. Nós vamos estar trabalhando aqui com a revista Adolescer Mais, que vai da faixa etária dos 12 a 14 anos, e esse trimestre nós vamos iniciar agora, e nós vamos trabalhar sobre a ética cristã. É um tema bastante importante para os nossos dias, né? É um tema legal para a gente levar para a sala de aula, porque dá para a gente levar para os assuntos do dia a dia. E durante todo esse trimestre nós vamos estar estudando diversos tipos de temas específicos. Hoje vai ser só uma introdução, fazendo uma definição da ética, mas no decorrer desse trimestre a gente vai ter assuntos específicos e a gente pode levar para a sala de aula, através desse tema, assuntos bem importantes para a nossa adolescência. Tá bom, meus queridos? Eu queria trazer aqui para vocês, nesse canal, para as classes de adultos, jovens e agora adolescentes, a gente sempre traz aqui alguns subsídios, algumas dicas de dinâmica, algumas ilustrações, faz um resumo da lição, tá bom? Para que você pegue alguma coisa daqui, some com outro canal que você já acompanha e possa aí a gente poder também colaborar aí com a sua aula, com a sua escola bíblica dominical, tá bom? Eu quero aqui deixar para os professores de adolescentes, falo com vocês agora propriamente dito. Meus queridos, eu queria pedir para que vocês, assim como eu, que sempre tive muita dificuldade de me lidar, assim, com muitas vezes no início ali da minha caminhada como professor com os adolescentes, porque muitas vezes eles não prestam muito atenção, eles vão meio dispersos, querem brincar, parece que eles estão ali dispersos, querendo brincar, querendo se divertir, não se preocupa muito com o conteúdo, com a aula, mas com o decorrer da experiência, com o tempo, eu fui percebendo que isso, embora eles estão nessa fase, mas os adolescentes a gente tem que ter um jeito de tratar eles, de cuidar deles, de entrar e sair, tem toda uma metodologia e a gente espera aqui com a experiência que a gente sempre teve em sala de aula com adolescentes também, poder aí contribuir com a sua aula, tá? Primeira dica que nós damos aqui, prepare o ambiente, chegue cedo, prepare um ambiente para eles, leve ali uma guloseima, uma bala, leve ali um chocolate, um pirulito para eles. Quando eles entrarem, coloque um fundo musical. Assim que eles entrarem na sala, eles já sentirem aquele ambiente agradável, uma música ali, uma linguagem mais jovem, mais de adolescente. Prepare o ambiente, deixe o ambiente leve, recepcione eles sempre com alegria, com dinamismo, tá bom? Que você possa ali sempre preparar uma dinâmica no início da lição, no meio da lição, no final da lição. Não sei qual é a sua situação aí na sua igreja, se você tem condições de ter uma televisão em sala de aula, ou se você tem um data show, ou se você tem quadro branco, tem um flip chart, ou se você tem recursos aí para você fazer uma aula sempre mais didática. Se você não tem, como eu, por exemplo, muitas das vezes, a gente para dar aula numa igreja e às vezes não tinha recursos, eu levava muitas vezes a minha televisão de casa, pegava a minha televisão de 32 polegadas, preparava o material, preparava ali o pendrive, se precisasse levava o meu computador e ali usava a minha televisão para passar um vídeo, para passar os slides, e a gente vai fazendo do jeito que dá. Mas o importante é que na aula dos adolescentes, você leve tecnologia para a sala de aula, tá bom? Você utilize essa ferramenta que é o celular, que eles estão na mão 24 horas. Então, é uma ferramenta que está com eles, então a gente precisa lançar mão dessa ferramenta, usar também. Pedir para eles baixarem a Bíblia na linguagem de hoje, numa linguagem atualizada, numa versão católica. Peça para eles baixarem a Bíblia, para na hora da aula você fala assim, ó, fulano, leia na sua versão aí católica para mim. Leia esse texto aí na linguagem de hoje para mim. Eu sempre faço isso, peço para eles lerem na versão que eles têm no celular, para eles entenderem que esse aparelho ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Então, basta a cada um que está fazendo uso, usar para o bem também. Então, de maneira que você consegue ir trazendo eles para a aula, sabe?
arrume a sua sala de aula, coloque uma disposição nela, não para ficar muito com aquela sala de aula tradicional, professor na frente e alunos enfileirados. Tenta fazer sempre que possível um círculo para dar mais dinâmica para a aula. Aos poucos você vai fazendo essas transformações na sua sala de aula, tá bom? Ore sempre por eles, sabe? Sempre jejue por eles. Se preocupe como é que foi a semana deles, não inicie a aula já assim falando de conteúdo, sempre abrace eles, pergunta como é que eles estão, como é que a família deles estão, porque eles, como adolescentes, eles também passam problemas, eles também estão numa fase de transformação, numa fase de reconstrução, de desenvolvimento, e eles precisam muito da nossa compreensão, da nossa ajuda. A gente já passou por lá, e a gente sabe que essa fase não é fácil. Nós estamos falando aqui especificamente de uma faixa de 12 a 14 anos. Talvez você vai ter alunos de 15, de 16 anos aí. Mas se você é como nós aqui, a gente tem adolescentes, na sua grande maioria, dessa faixa mesmo, de 12 aos 15 anos de idade. E aí é uma fase de mutação, de transformação, e você precisa ser canal de Deus na vida deles. Tá? Em relação ao conteúdo, a dica que eu quero deixar para você, também professor de adolescente, como eu deixo também ali para os jovens, não utilize-se do tempo que o superintendente vai te dar para você ficar preso só na revista. Então faça aí uma coordenação do seu tempo. Se o superintendente te deu 1 hora, use 30, no máximo 40 minutos do tempo para falar da revista. Os outros 20, 30 minutos você vai precisar para fazer uma dinâmica no início ou no final, para no início fazer um quebra-gelo, um lanche com eles ali, traz alguma coisa, conversa um pouco com eles, faz uma oração por eles. No final também fazer um feedback de como é que foi a aula anterior, como é que eles estão se sentindo na escola bíblica, se eles têm alguma sugestão, alguma dúvida, alguma reclamação a fazer, e eles vão te dizer. Se eles se sentirem incomodados com alguma coisa ou precisarem que alguma coisa seja feita para mudar ali aquela escola bíblica, eles vão falar, eles vão se abrir com você, professor. Você é a pessoa mais próxima que ele tem entre ele e o superintendente, tá? Então que você possa deixar Deus te usar, meu querido professor. Essa revista está bacana demais para a gente trabalhar, então a gente precisa aí se preparar, e esse canal está aqui para te ajudar também a trazer algum subsídio e também trazer um resumo da lição. Também eu vou deixar os slides que eu vou usar nessa aula. Se você precisar desses slides, manda seu e-mail aqui nos comentários que eu envio aí para o seu e-mail, tá bom? Ou então o seu WhatsApp. Se você quiser, deixa aí nos comentários seu e-mail ou seu WhatsApp, que eu mando aqui esses slides que eu fiz para preparar essa aula para vocês, tá bom, meus queridos? Que Deus então te abençoe. Vamos então à nossa aula. A primeira coisa que eu queria deixar para vocês que vão nos acompanhar nessa primeira lição é uma dinâmica, eu acho uma dinâmica valiosa para esse início, porque nós estamos falando de uma turma que está em crescimento, em desenvolvimento, e nós vamos, através dessa dinâmica, falar um pouquinho sobre os objetivos da vida e os obstáculos que a vida nos traz. E é bem simples, você vai precisar apenas de um cestinho de lixo. Na sua sala de aula deve ter uma cesta de lixo. A própria lixeira da sua sala de aula, você vai pegar ela e vai colocar num canto lá na frente, tá? Mais distante possível de todos. E eles vão estar ali agrupados, como você pode ver aí agora nessa imagem, eles vão estar agrupados um atrás do outro, tá? Então qual é o objetivo? Eles vão pegar esse papel amassado, você vai precisar também de um papel amassado, pode ser uma folha aí A4 amassada, um cestinho, coloca o cestinho longe e você vai pedir para cada um deles pensar que esse papel é o objetivo, é o sonho deles, é aquilo que eles tanto querem, tanto desejam, tanto almejam. Esse papel representa o sonho deles. E eles vão ter que arremessar esse papel lá no alvo, no objetivo deles, que é a cestinha de lixo, representada por aquela cestinha de lixo. Então eles vão lançar esse papel lá, e depois que todos eles lançarem, você vai fazer então a pergunta para eles: o que vocês acharam? Quem achou fácil lançar lá dentro? Alguns vão achar fácil.
Quem é que vai achar fácil? Os que estavam próximos à lixeira. Os que estavam assim muito próximos à lixeira vão dizer, professor, foi relativamente fácil. Eu atingi esse objetivo muito fácil. Já tem outros que estavam mais atrás, vão dizer, professor, eu tive muita dificuldade, eu estava muito longe da cesta, por isso que eu não acertei. Outros vão dizer, professor, eu estava bem distante, eu era o mais longe da cesta, mas acertei. Eu mirei bem e acertei. Aí outros vão dizer, professor, eu estava na frente, eu era o primeiro aqui, mas mesmo assim ainda errei. E aí a conclusão que você pode levar para essa dinâmica, essa simples dinâmica, é que a gente precisa estar o tempo todo focado no nosso objetivo. Não importa se a gente está próximo dele, de atingir o objetivo, ou se a gente ainda tem muitas barreiras para vencer. Então, todos aqueles que estão à frente, eles representam aquelas pessoas que já passaram por outras barreiras, outros desafios e estão bem próximos do seu objetivo. Mas mesmo próximos ao objetivo, se eles não tiverem foco, se eles não mirarem no objetivo, eles ainda podem errar o alvo, podem errar a sua meta. E aqueles que mesmo que estão distantes, mesmo que estão com mais dificuldades para arremessar esse papel que simboliza o seu objetivo, mesmo esses podem acertar. Mesmo esses podem perseverar, podem melhorar. Às vezes não acertou na primeira, mira na segunda. Daqui a pouco a vida vai te levando, e você vai estar agora, quem sabe, nas posições iniciais, talvez com menos dificuldade, menos barreira, mais maduro, e você vai poder atingir ali a sua meta, o seu objetivo, tá? Então, através dessa dinâmica, você vai mostrar para os adolescentes que a vida vai proporcionar para eles dificuldades. Mas independente das dificuldades, o objetivo deles tem que ser feito com foco e determinação. Se eles não focarem naquilo, se eles não mirarem bem na onde querem chegar, as dificuldades, os problemas vão afastar eles dos seus devidos objetivos. Ok, meu querido? Também eu quero deixar para você aí uma outra dinâmica que você pode levar também para a sua aula, para você construir com eles. Você pode levar gravuras, conforme você vai ver nessa imagem, leva gravuras que expressam, aí nós estamos falando sobre a ética já, você vai levar gravuras que exprimem a ideia de pessoas que trabalham corretamente, que fazem com ética, com coerência, ou você pode também levar figuras e misturar no meio delas imagens de pessoas que estão fazendo coisas antiéticas, coisas desonestas. E aí você embaralha essas figuras, essas imagens, e pedem para eles irem separando. Olha, o que vocês acham que essa imagem aqui representa? Essa pessoa está fazendo uma ação correta ou uma ação errada? Aí nós temos nesta imagem aí um aluno, nessa parte superior, um aluno colando do outro colega, está olhando a prova do outro. E um outro mais atrás, de camisa cinza, ele está ali colando da sua própria mão. Na segunda imagem, na parte superior, a do meio, nós temos os homens apertando a mão na parte de cima da mesa, tudo legal, mas por debaixo da mesa está havendo ali uma corrupção, está havendo propina ali passada por baixo da mesa. Ninguém vê, só está entre eles, né? Então a gente vai levando já esses tipos de assuntos para eles, para que eles verem que a ética ela está envolvida em várias coisas, desde uma cola na sala de aula, como uma corrupção na política. Também tem uma outra figurinha ali, uma charge, em que um rapaz está participando de uma passeata contra a corrupção, e aí ele passa perto de um ambulante que está vendendo produtos piratas, DVDs piratas, e ele fala, olha moço, daqui a pouco eu volto aí e compro um CDzinho com você. Ou seja, ele está protestando contra a corrupção, mas ele está na passagem do protesto praticando um ato de corrupção. Já na parte inferior dessa imagem, você vai ver aí uma criança, foi abordada pelo seu pai, e o seu pai falou assim, filho, o seu irmão bagunçou a casa de novo. E ele, não pai, não foi meu irmão não, fui eu que bagunçou. Então ele admitiu o erro, admitiu que não colocou a culpa no seu irmãozinho e ele foi lá e assumiu a sua responsabilidade. Na imagem do meio, na parte inferior, nós temos uma criancinha, simbolizando alguém que achou uma carteira jogada no chão, a carteira não é dela, e a pessoa deixou cair, a criança vai ali e daí devolvendo. Isso simboliza honestidade, a pessoa que
que mesmo que poderia levar vantagem, porque viu o objeto caído no chão, ele não levou vantagem, ele foi lá e devolveu ao seu devido dono. E a terceira imagem representa aí uma pessoa recebendo uma propina, recebendo um pagamento de alguma coisa, possivelmente para comprar aquela pessoa, comprar um favorecimento, e aquela pessoa simplesmente está recusando essa proposta, porque ela é uma pessoa ética, né? Então, ser cristão ético é viver de acordo com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele vai nos manter firme aos princípios da Bíblia, aos princípios de Cristo, e por isso nós vamos andar na contramão desse mundo. É bom que vocês construam esse cartaz junto, pega revistas, jornais, pega ali imagens, reportagens, mistura elas, embaralham e construa ali um gráfico ali, construa ali um quadro, pregue ali no quadro branco, prega numa cartolina, construa com eles também esse quadro aí, falando de atitudes éticas e antiéticas, atitudes morais e atitudes imorais, para eles já irem assimilando esse assunto que será trabalhado durante todo este trimestre. Pois bem, meus irmãos, então entrando na lição propriamente, nós vamos trabalhar hoje a lição de número 1, e o tema dessa lição é aprendendo sobre a ética. Nós vamos ter um pouquinho aqui da parte mais teórica do assunto, nós vamos definir ética, o que é ética, para que a gente possa, nas próximas aulas, entrar em assuntos específicos, tá? O nosso texto de referência está aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz: Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, esse texto é bem conhecido, ele fala sobre Jesus nos chamando de sal da terra e luz do mundo, ou seja, nós somos elementos de transformação também na sociedade. E aí, como introdução, a revista vai nos trazer que a ausência da ética vai levar as pessoas a fazerem obras que não condizem com a luz. Por isso que nós precisamos estar debaixo da ética cristã, porque se nós não andarmos na ética cristã, nós vamos estar nas trevas, e as trevas não combinam com a luz. Então a gente trouxe aí, veja essas ações, veja se essas ações combinam com a luz. Eu trouxe só algumas: a mentira, a fofoca, colar na prova, comprar produtos piratas, etc. Será que essas ações, elas combinam com nós que somos sal da terra e luz do mundo? Essa é uma primeira reflexão que vale a pena levar aí como introdução. E aí nós colocamos também que nós somos sal e luz do mundo. E como sal e luz do mundo, nós somos praticantes da verdade, da honestidade, da amizade, do amor, da fidelidade e todos os outros atributos que são da palavra de Deus. Como mensagem valiosa e verdade aplicada, nós vamos agora pensar e refletir a lição. Mensagem valiosa: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que a nossa luz possa resplandecer, dissipar as trevas e dar glórias ao nome do Senhor. A verdade aplicada à conduta do adolescente cristão deve ser diferente da conduta dos que não conhecem a palavra de Deus. Então, o nosso modo de agir, de falar, de andar, de se vestir, de tratar os negócios é completamente diferente
daquelas pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a palavra de Deus, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. E agora a gente entra no tópico de número 1, e aqui essa é a parte mais teórica que tem, que vai falar sobre o conceito de ética. A lição vai trazer que a ética se divide em 3 níveis, em 3 partes, ou seja, nós temos a ética absoluta, que é formada por padrões imutáveis, nós temos a ética relativa, varia com tempo, espaço e situação, nós temos o conceito de ética e a ética de valores, valores individuais e coletivos, o que ontem era já não pode ser hoje, então vai mudar com o tempo, com o modo que as pessoas enxergam. Podemos dizer que a ética é o conjunto de valores e princípios morais que norteiam a conduta humana. A ética serve para equilibrar o bom funcionamento social, de maneira que as atitudes de uma pessoa não causem prejuízo a outra. É aquela frase que a gente ouve muito falar, né? O seu direito, ele começa onde o meu direito termina, e vice-versa. O seu dever começa onde o meu direito começa. Então a gente precisa entender que essas práticas que a gente chama de ética, elas vão valer para a gente viver em sociedade, para que a gente não ultrapasse o limite que é do outro e o outro não ultrapasse o limite que é nosso. E aí ele vai trazer pelo menos 3 tipos de ética aí. A ética absoluta, né? É aquela que já está pacificada, aquela que não muda, vai passar tempos e tempos, vai passar gerações e aquele valor não muda. Ele valor é permanente, ele é inquebrável, ele é imutável. Essa é a ética absoluta. E essa ética absoluta é justamente a ética cristã, porque a ética cristã é baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não muda. O que é correto? Há 2000 anos atrás, quando os escritos foram fechados, o cânon bíblico foi fechado, é hoje para nós 2000 anos à frente. Nós não envelhecemos, ou os padrões bíblicos não envelhecem, não caducam e entram novos padrões bíblicos. Os padrões da Bíblia estão tão atuais como na época em que eles foram escritos e permitidos pelo Espírito Santo de Deus. Já a ética relativa, que é o segundo conceito que ele traz aí, é o conceito de certo ou errado, varia de acordo com o tempo, o espaço e a situação. Então, se está certo para mim hoje, pode ser que não está certo para uma pessoa que mora lá em outro país. O que está errado para uma civilização pode não estar errado para outra civilização. Então, varia de lugar para lugar, de povo para povo, de região para região. É uma ética relativa. Nós também temos o terceiro conceito de ética, que é a ética de valores. Ocupa uma posição intermediária entre as duas categorias anteriores, porque considera que os valores coletivos e individuais não são imutáveis. Isso significa que o que tinha aplicação ontem pode não ter nenhuma aplicação hoje. Então ela varia com o tempo porque ela tinha os seus valores absolutos, mas esses valores caíram com o tempo e hoje esses valores mudaram. Então por isso que ela é uma mistura da primeira, da absoluta, com a relativa, porque ela tinha verdades fundamentais, mas com o tempo essas verdades elas caíram em desuso. Por isso que a gente adota, que a ética cristã é pautada nessa ética absoluta, porque ela é baseada na palavra de Deus. E o que é palavra de Deus continuará sendo palavra de Deus, seja aqui, na China, na Coreia, na Índia, aonde essa palavra for aberta, ela é e sempre será a palavra de Deus. Nós vamos agora aí para o tópico de número 2, nós vamos falar sobre a ética cristã. Nós definimos a ética de uma maneira geral, que ela se divide em 3 conceitos principais: ética absoluta, ética relativa
e ética de valores. Agora a gente fala sobre a ética cristã propriamente dita. E a definição que a revista nos traz é um conjunto de princípios espirituais e morais. Então é espiritual e é moral também, né? Extraídos da palavra de Deus, que norteiam o comportamento dos seguidores de Cristo no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, os princípios que foram tirados da palavra de Deus vai nortear a nossa vida espiritual e moral, vai afetar o nosso comportamento, e o nosso comportamento ele vai afetar o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Portanto, nós que servimos a Deus, praticaremos a ética cristã e vamos então sermos afetados em nosso comportamento e em nosso relacionamento. E nós temos também aqui que a ética, ela é universal. A ética cristã, ela vai servir para todos os povos e línguas e nações que carregarem uma Bíblia debaixo do seu teto e que seguirem os princípios da palavra de Deus. Já a moral não. A moral vai ser uma coisa mais específica, mais temporal e mais cultural. Nós que servimos a Deus na religião cristã evangélica, nós vemos que dependendo da região, uma cultura ou uma questão moral de algum lugar, talvez para um outro lugar já não sirva, mesmo que aquela pessoa é cristã. Então, usos e costumes, por exemplo, dependendo da região, os usos e costumes de uma denominação é diferente dos usos e costumes de uma outra igreja, dependendo de uma outra religião, dependendo da denominação, varia também. Então, a denominação, ela tem costumes mais rígidos, outras têm costumes mais moderados, mas todas elas, quando nós nos referimos à ética, o comportamento delas tem que ser único, porque a ética ela é universal, ela padroniza todas as nossas vidas. Partindo aqui já para o final da nossa lição, tópico de número 3, ele vai definir então que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nosso texto que nós já lemos, Mateus 5, do 13 ao 14. E ele vai dizer que o objetivo do sal é conservar e dar sabor. Então, o objetivo do sal é conservar as coisas e dar sabor às coisas. Na época, principalmente em que esse texto foi escrito, e há um tempo atrás, antes de chegar esses refrigeradores, geladeiras, freezers, os alimentos eles eram conservados, você colocando sal sobre ele, carne, peixe, para você conservar e não entrar em estado de putrefação. Aqueles alimentos eles tinham que ser salgados para poder eles aguentarem um pouco mais de tempo sem se estragar. Por isso que Jesus ele nos chama de o sal da terra, porque através da nossa vida esse mundo se torna melhor, se torna mais ético, mais correto, mais justo para que as pessoas vivam aqui. E também, além de conservar, como ele é um tempero, ele também dá sabor. Um alimento para se digerir sem o sal, ele é insosso, ele é intragável. Por melhor que seja o arroz, o feijão, a carne, sem o tempero, sem o sal para dar aquele ponto de tempero, a gente não conseguiria talvez comer esse alimento. Ficaria estranho de comer aquele alimento. Assim também somos nós para esse mundo. Nós somos aqueles que damos um sabor todo especial para esse mundo. Eu tenho plena confiança e condição de dizer o que vou dizer agora. Esse mundo não seria o mesmo sem a Igreja de Cristo. Possivelmente esse mundo já teria ido para a perdição e para a ruína total. Mas a Igreja do Senhor ainda está aqui, e a Igreja do Senhor traz sal e traz luz para esse mundo. E a função da luz é justamente dissipar as trevas. Quando a luz chega, as trevas elas vão embora. Por isso que Jesus disse que essa luz
tem que ser colocada num alto monte, no lugar de destaque, no lugar alto. Por isso que quando a gente instala uma lâmpada numa casa, a gente não coloca no chão, nas paredes laterais, a gente instala uma lâmpada e coloca ela no teto, para que essa lâmpada, a partir do teto, alcance todos os cômodos da casa. Concluindo esta palavra, concluindo esta lição, nós temos aqui no mundo, ser esperto é levar vantagem em tudo. Nós, os cristãos, vivemos de modo digno do Evangelho. Filipenses 1, 27. Nós não estamos aqui para sermos bobos, para deixarmos as pessoas levarem vantagem sobre nós ou as pessoas nos passarem para trás, nós sermos tapeados pela vida. Nós somos cidadãos, temos direitos, temos obrigações, é verdade. Mas quando a lição nos traz que a gente não pode ser que nem um mundo que só quer levar vantagem, é aquela vantagem do mais esperto, do malandro, né? Daquele jeitinho brasileiro de ser, que a gente sempre fala, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Sempre vai dar um jeitinho. Muitas vezes esse jeitinho brasileiro de ser é levar vantagem em cima de outra pessoa. E nós cristãos não agimos assim, nós agimos com ética cristã, nós agimos com uma conduta moral pautada na palavra de Deus e nós vivemos de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Como última recomendação para essa lição, se você sobrou um tempo no final, peça para os seus alunos pensarem em ações que a partir desses primeiros contatos que eles tiverem com a palavra ética, para que eles possam refletir nas ações deles na escola, nas ações deles lá no estágio, para quem já estagia, para quem trabalha já, na casa deles, na igreja, no meio dos amigos, que eles possam refletir se as ações que eles têm feito são ações que baseiam-se na ética cristã ou se são ações que de alguma forma levam as pessoas a darem um jeitinho, né? A levarem a vantagem sobre o outro, né? Prejudicando o outro para que eu me dê bem. Então, e aí você, através disso, vai aplicar essa lição na vida deles, dizendo que embora a gente muitas das vezes vai levar um prejuízo, embora muitas das vezes a gente vai ser penalizado, muitas das vezes pela desonestidade das pessoas, nós não abriremos mão dos nossos padrões, dos nossos conceitos, da verdade da palavra de Deus. Porque o mundo ele anda na contramão mesmo. Nós estamos na contramão do mundo. Então, muitas das vezes a ética cristã é isso, ela choca com os padrões do mundo. Nós vemos muitos debates aí ocorrendo quando um cristão se manifesta na rede social, a rede social cai toda em cima dele. E às vezes ele só está falando uma coisa que está na Bíblia, irmão. Só está na Bíblia. E aí por quê? Por que há esse choque? Porque a ética cristã, ela é baseada na palavra de Deus, ela vai dar esse choque mesmo. Tá? É natural esse choque com o mundo. Tá bom, meu querido? Quero te pedir uma coisa a mais para finalizar essa lição. Se essa lição é importante para você, se essas dicas foram valiosas para você, compartilhe esse canal aí no grupo da sua igreja, nos grupos de EBD da sua igreja, principalmente, para que os professores possam aí ter também esse canal como subsídio também. Tá? Eu, como professor, muitas das vezes eu preparava uma lição, olhava a revista, lia, e muitas das vezes não dava ali um esclarecimento, não tinha muitas ideias. E aí, graças a Deus que existem esses canais do YouTube, ali a gente pega uma dinâmica, pega uma ilustração, ali pega alguma dica e a gente vai ali, o Espírito Santo vem e vai nos dando sabedoria, nossa mente abre e pronto, a gente tem uma bela aula para dar, tá bom? Então, se esse canal está sendo importante para isso também, está contribuindo com a sua vida aí, então dá aí um clique aí, compartilha com os grupos aí da sua igreja e deixa Deus te usar. E lembre-se sempre, juntos nós somos mais fortes. Fiquem todos com Deus, meu irmão. Deus abençoe você.